1989. O Brasil, em pleno caos econômico, prepara-se para eleger em via direta seu primeiro presidente desde 1960. Depois de 20 anos sem conquistas no futebol, o Brasil é agora o país da Fórmula 1. Ayrton Senna é o maior ídolo brasileiro. Uma nova geração de craques começa sua trajetória na seleção. Jogou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo o Romário, agora Bebeto, gol! Essa Copa América foi importante para aquele grupo, que logo em seguida, no ano seguinte, seria a Copa do Mundo, né? A gente teve o privilégio de ganhar a Copa América jogando no Brasil, a final em casa. 1990. Fernando Collor é eleito, enquanto Lazzaroni inaugura a Era Dunga em uma nova Copa. O Collor é um momento muito esquisito na história do Brasil, porque tem algumas coisas que você só descobre que estavam fadadas ao fracasso em retrospecto. Ah, mas claro que ia dar errado. O Collor estava na cara que ia dar errado. Na eleição dele estava claro que ia dar errado, que aquele marketing que o acompanhava não era verdadeiro, que aquele sujeito era ligeiramente desequilibrado, tinha alguma coisa ali que não podia dar certo. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Era um presidente ali com uma cara de modernidade, tudo, tinha uma tecnocracia envolvida. Dá para imaginar alguns pontos de contato entre ele e o Lazzaroni, que era meio mais estudioso do que um prático. O que se falou muito depois da Copa, ou seja, depois que o Brasil foi eliminado na segunda fase pela Argentina, é que a seleção brasileira tinha a cara do governo Collor. Estava claro que não ia dar certo. Aquele time de 90 não tinha como dar certo, assim como o governo do Collor não tinha como dar certo. A seleção que mais me magoou foi a de 90, né? Com o Lazzaroni como técnico da seleção brasileira. 90 tinha um time péssimo, horrível. Um dos times mais horríveis que o Brasil teve na minha memória foi o de 90. Bismarck, Valdo, uma turminha brava, né? Com o seu Lazzaroni lá do Rio. Parecia ser um time bom. Lá vem Brasil outra vez pela direita. Que saúde, Tomazinho. Linda devolução de Bebeto. Lá vem Brasil. Romário na área. Olha o cruzamento pro Romário. Gol, gol, gol! Romário! O gol é seu, Romário, é do Brasil! Um resultado positivo como foi esse, é claro que anima e empolga e ajuda muito o grupo, a esse grupo participar de uma Copa do Mundo. Foi o que aconteceu em 90. Para nós aquilo era muito estranho mesmo. Mas acontece que o Brasil ganhou a Copa América em 89 jogando dessa forma, né? Com 3 zagueiros, 2 alas, enfim, com esse sistema de jogo que era meio estranho para nós. Então, quer dizer, acho que essa conquista da Copa América foi representativa. Afinal, no Maracanã, 150 mil pessoas, o Brasil ganhou de 1-0, apertado. Teve aquele simbolismo de representar uma vingança contra o Uruguai, quase 40 anos depois da Copa de 50, enfim. E eu acho que por tudo isso, não havia nenhum motivo para o Lazzaroni fazer uma mudança de plano tático durante a Copa do Mundo. Mas o que o Lazzaroni fez, ele colocou 3 zagueiros, mas ele colocou... não tinha um meio de ligação, tinha o Valdo. Não tinha ligação de defesa e ataque. E teve azar, ele não contou com o Romário. O Romário se machucou. Romário não jogou. Romário estava machucado. Era uma aposta do Lazzaroni, porque era um dos maiores jogadores, o maior artilheiro que eu já vi. Era uma aposta dele. Porque quando o Lazzaroni reuniu o grupo e disse que cada um tinha Romário e Bebeto, Mila e Careca, Renato e Tita, eu acho que não. E aí, quando ele falou isso, eu disse, pô, então eu não vou jogar, porque o Romário tá machucado, pô. Essa dupla então não vai acontecer, né? Mas faltou o Romário. Faltou o Bebeto. Principalmente o Romário, né? O Romário sempre fez falta.
O lugar que Romário fez falta. É difícil até de falar, cara, mas eu achei que o Lazzaroni se perdeu um pouco ali, né? Quando ele começou a reunir o grupo e botar cada um para falar. Você prefere jogar com 3 zagueiros? Claro que o pessoal da defesa vai escolher jogar com 3 zagueiros e a gente vai querer jogar com 3 atacantes. Eu acho que ali ele perdeu o grupo ali, sabe, cara? O Lazzaroni trocou 6 jogadores que ganhou a Copa América aqui com um timaço, por pressão. Pressão. Eu acredito que o Lazzaroni não teve a liderança que teve na Copa América. Ele deixou muito a desejar em 90. E aí os jogadores meio que comandavam, que ditavam um pouco as regras e as coisas não aconteceram. Outra coisa, eu não culpo só também Lazzaroni, não. Acho que nós mesmos também, sabe por quê? Porque a preocupação, quando a gente... Aquilo ali, rapaz, até no erro, né, se viu até como lição pra gente, na derrota, né? O grande problema foi que a gente não conseguiu unir o grupo, né? Para se ganhar a Copa do Mundo não é importante só o grande jogador, mas o jogador que jogue também para o time, joga para o companheiro e esteja a fim de vencer num coletivo. Se quer uma vitória pessoal, acaba atrapalhando bastante o resultado. E isso aconteceu naquela Copa do Mundo, né? Acabou se criando um problema muito grande por causa de premiação, que parte da comissão técnica não receberia a premiação e com isso a comissão técnica, alguns não falavam com o jogador não falava com alguns membros da comissão técnica e no fundo o que aconteceu é que alguns jogadores falaram, pô, não vale a pena, sabe? A gente tem um objetivo que é ser campeão, então vamos abrir mão disso. Aí aconteceu que entre os próprios jogadores houve um atrito. Quando a gente começa a se preocupar com o que vai ganhar, seleção você não ganha dinheiro, você vai ganhar dinheiro depois numa transação para fora, numa venda para fora. Mas seleção você tem que pensar só, você tem que estar focado. E todo mundo com o único objetivo de ser campeão mundial. Então, rapaz, em 90 teve o negócio dos patrocinadores, quanto é que vai ganhar, quanto é que não vai. Então, essa coisa de... Aí botar no esparadrapo aqui para cumprir a marca. Foi uma confusão, cara. Aí eu vi que a gente dali não ia ganhar nada. Ali você sentiu? Senti, eu senti. Senti que o grupo não estava focado no objetivo. O grande inimigo do Brasil foi essa questão do patrocinador, da maneira como a gente administrou tudo isso. Infelizmente, foi essa a nossa derrota. Muita fofoca, muito disse-me-disse, muito bate-boca. Claro que isso aí também contribuiu para a eliminação do Brasil, mas eu acho que você perde o jogo mesmo dentro do campo, e dentro do campo o Brasil perdeu. Diz que aquela concentração entrava tudo que era empresário, era uma coisa de louco. Carinhosamente falando, era uma zona. Era uma bagunça do caceta, todo mundo entrava e saía, principalmente empresários, familiares. Foi uma casa da mãe Joana. Os empresários todos ficavam dentro do hotel fazendo transação com o jogador. Todo mundo sabe que tem isso instalado no futebol brasileiro. Todo mundo sabe, dentro dos clubes, dentro da seleção brasileira, estava assim. Era um balcão de negócio, né? Que os treinadores convocavam jogadores ligados aos seus empresários, para servir interesses de empresários. Isso permaneceu nesses últimos anos e agora vamos ver se isso desmancha. Mas toda hora a gente está vendo aí, convocar um cara que você nunca ouviu falar. É lógico que existe no Brasil sempre alguém querendo interferir. Alguém mandando um recado por pessoas que são próximas a você, mas cabe ao profissional saber separar, né, entre ser educado e você ceder a outras coisas. Existe uma distância muito grande. Naquela Copa foi absurda. Aconteceu de tudo. Até os bicheiros ficaram no hotel da seleção brasileira, pô. Contei. Não posso, eles me dão um tiro, eu não falo. Aí eu não brinco. Mas até os bicheiros ficaram na seleção brasileira, no hotel da seleção brasileira. Mandando. O churrasco era pago pelos bicheiros. Duvido que alguém me desminta isso. Até o churrasco era pago pelos churrasco. O churrasco que todo mundo comia, jogadores e tudo. Era pago pelos bicheiros.
apesar do Brasil não estar indo bem na Copa, era a primeira Copa que de fato eu era torcedor, sem a presença dos pais, sem estar indo com os meus irmãos em algum jogo, era a minha turma de amigos assistindo o jogo. E a primeira memória e dor que eu senti foi a perda da Copa de 90, ainda mais contra a Argentina, né, que dói um pouco mais ainda para o torcedor brasileiro. Nós tivemos tantas chances de marcar contra a Argentina, poderíamos ter dado uma goleada até. Nós perdemos gols incríveis, o Miller perdeu o gol incrível. A Copa de 90, o Brasil fez a sua melhor partida disparada contra a Argentina. Perdemos quando jogamos melhor. Primeira memória da seleção brasileira, acho que era a Copa de 90. E aí eu já lembro da Copa inteira, assim, né? E, claro, o que ficou marcado é o gol do Canidia, né? Eu lembro da jogada do Maradona em cima do Dunga, acho que é o que mais me marcou. Nem o gol me marcou tanto, foi essa jogada. Nós dominamos, massacramos, perdemos 30 gols, a gente foram lá, fizeram um gol, o Maradona tinha cheirado todas, a única vez que ele acordou, meteu pro Canidia, gol, sabe? A Argentina, que tinha um craque, que era o Maradona, que tinha surgido na Copa anterior, atrai a marcação brasileira quase inteira, os 3 zagueiros, os 2 cabeças de área, e toca para o Canidia praticamente livre, matar o Tafarel e mandar o Brasil mais cedo para casa. A história engraçada dessa Copa de 90, se houve alguma história engraçada no time chefiado pelo Lazzaroni, em que a estrela era o Dunga, é aquela água benta que os argentinos dão para o branco. O massagista, né, a equipe médica argentina entra em campo para socorrer um jogador e o branco, muito esperto, pede a água, pede para tomar uma água dos argentinos, né? E o branco ainda tomou aquela laranjada da boa, né? Ficou zonzão e pronto. São os argentinos, né? Muito amigos. Eles já tinham reservado uma água especial para caso um brasileiro solicitasse aquela camaradagem, né? E a água estava, não se sabe até hoje com que ela estava, né? E teve um efeito ruim no branco, que começou a ficar enjoado. Como é que foi aquele negócio? Os caras argentinos a gente já sabe como é que esses caras são, né? Então, já tinha uma água batizada, com sede, o branco pegou uma água deles, né? E foi até interessante porque ano passado eu estava na Ponte, nós fizemos 2 jogos contra argentinos, e na final, inclusive, foi pelo amor de Deus, não. Aí lembrei o branco, né? Não bebe água dos caras, vem aqui no banco e tal. De jeito nenhum beber água dos caras, e realmente deu uma baqueada no branco. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. Sim, dominamos o jogo. Bom, e daí? A gente grita e berra, e a resposta é demagógica, sem conteúdo, sem nada. Está sendo feito um trabalho. Um trabalho. Talvez para a próxima Copa. E a entourage dos vendedores de anúncios, sempre tão pródigo em argumentos, shows, bundas e filmezinhos de publicidade, impondo o caminho para as mazelas do nosso futebol. Perdemos, saímos dali, mas eu dei graças a Deus que depois que eu perdi, eu não aguentava mais aquilo lá, não aguentava, vim embora. Graças a Deus. Depois que perdeu, não adianta. Por mais que você faça um grande trabalho, que você faça tudo correto, perdeu a Copa do Mundo, você toma pau. Não adianta, você está errado, os caras batem sem misericórdia e a gente tem que conviver com isso. Tecnicamente, em termos e estruturalmente, foi a pior Copa do Mundo que eu já vi, 90. E aí, quando acabou aquela Copa de 90, eu meio que dei uma desistida, sabe? A gente falou, esquece isso, não vou esperar a próxima, não. No final das contas, estava claro que não podia dar certo. O time era bem fraquinho, né?
embora tivesse um ataque razoável, o meio de campo não tinha criatividade nenhuma. Então foi uma Copa bem deprimida, assim, uma Copa que aparentemente não podia dar certo. E você tinha uma ênfase muito grande no jogador símbolo dessa era Lazzaroni, que era a era Dunga. Que era o Dunga, que é um sujeito que não era um jogador ruim tecnicamente, de modo nenhum. Essa é a imagem que fica um pouco dele como jogador, como se ele fosse só um brucutu. Mas ele não era só um brucutu, nunca foi. Um jogador com uma boa técnica, com realmente um amor à camisa ali, ao time que ele defendia, incrível. Mas ele ficou marcado como um símbolo de uma seleção que era medíocre, que não encontrava saídas para o seu jogo. Colocaram uma carga em cima dele, assim, desumana, né? Uma carga desumana de responsabilizá-lo, ou pelo menos colocar o nome dele, a geração Dunga, sabe, uma geração que não ganhou, de 90 e tal. Então o cara levou 4 anos, o dólar baixava, a culpa era do Dunga, o dólar subia, a culpa era do Dunga. Não concordo quando se fala era Dunga, porque é para colocar para baixo um jogador que foi sempre importante para a seleção brasileira, mesmo naquela derrota de 90, foi um jogador que lutava muito, sempre foi um estilo guerreiro, mas ao mesmo tempo preocupado com o bem de todos os jogadores, no conjunto, e se tivesse que dar a culpa, tinha que ser para todos nós jogadores que tivemos naquela Copa do Mundo, isso aí com certeza. Ele pôs na cabeça, disseram que em 90 eu tinha inaugurado uma era medíocre, né? E eu vou ter que desfazer esse conceito nessa Copa que vem agora. Ou eu desfaço esse conceito, ou eu vou ficar para sempre como um jogador que criou uma era nefasta na história do futebol brasileiro. Eu acho que quando você não está focado, né, pensando só naquele objetivo, aí não vai para lugar nenhum, como aconteceu em 90. Agora, os erros cometidos em 90, em 94 não cometemos, né? Aí é burrice, né? Cometer os mesmos erros. Houve muitos erros na preparação, no planejamento, na condução da coisa. Os próprios jogadores, quando vieram, retornaram, eles nos ajudaram muito, porque eles sabiam exatamente o que não deveria ser feito para que nós voltássemos a ser campeões do mundo. E procuramos encobrir, ou tirar, ou afastar as coisas que não aconteceram, que não foram positivas na Copa de 90. Nós precisávamos de união. O Brasil vinha jogando já há 24 anos, há várias Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo, sempre na beleza do futebol brasileiro, na alegria, no espetáculo, e nunca ganhava nada. Felizmente a gente foi para aquela Copa do Mundo sabendo de uma coisa: menos espetáculo e mais jogo, mais vitória, mais concreteza. E para que isso acontecesse, nós tínhamos que ter um grupo unido, e o grupo se uniu. Eu acho que isso é muito parecido com 66 e 70. A turma que participou em 66 colocou na cabeça que tinha que ganhar a Copa de 70. Era mais ou menos o mesmo grupo. E a mesma coisa que aconteceu de 90 para 94. Tipo assim, a nossa grande chance é agora. Talvez na próxima a gente não consiga mais. Talvez a gente já não tenha fôlego para ganhar. Então, tem que ser agora. Ou nós nos unimos em torno de uma causa comum, ou nós vamos mergulhar num lago sem fundo novamente. Eu, em viagem com eles, atuando no exterior, em jogos amistosos, eu os flagrei e participei de muitas conversas de corredor, 11 horas da noite, Dunga, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, sentados no corredor, conversando, e eu me integrei a essa conversa. Mas nós fizemos isso de errado, isso não pode se repetir. Não vou nem dizer aqui que não interessa. Aquilo também, então era tanta coisa, aquilo serviu de subsídio para que a gente não repetisse o erro na Copa de 94. E foi que, eu acho que começamos a ganhar a Copa do Mundo em 94 ali, naquela coisa de... A gente não está preocupado quanto você vai dar para a gente, presidente. A gente está preocupado em ser campeão mundial e entrar para a história do futebol brasileiro. 1991. Protestos pedem a saída do presidente. 1992. A Câmara vota a favor do impeachment de Collor. 1993. Itamar é o novo presidente. Fernando Henrique é o novo ministro da Fazenda. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo que está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui
emitindo aqui alguns sinais. O real é a nova moeda. Parreira é o novo treinador. E a seleção brasileira continua com os velhos problemas. E eu estava fazendo uma grande partida. Eu acho que eu tinha até defendido um pênalti, feito umas defesas boas. E naquele lance lá, o Echeverri, da linha de fundo, foi cruzar. E eu talvez fui fazer uma defesa um pouco mais com tranquilidade, mas justamente assim, pela essa velocidade que a bola toma, ela acabou pegando no meu pé e entrando, né? E uma coisa que eu lembro bastante foi que no aeroporto eu falava com um jornalista, se não me engano ele era carioca, ele falava, Tafarel, eu estava fazendo já a matéria, herói Tafarel. Aí no final ele disse assim, eu tirei o herói e botei o vilão. E aquele jogo foi a primeira derrota do Brasil em eliminatória. Os outros times estavam começando a melhorar, só que o brasileiro nunca aceitava, nunca tinha perdido um jogo de eliminatória. E perdemos na altitude, ninguém queria saber nada. Perdemos o primeiro jogo da eliminatória da história do país. A gente tinha perdido para a Bolívia, né? E quando a gente perdeu, quando a gente chegou também na concentração lá na Granja Comari, Parreira muito chateado, a imprensa cobrando demais e dando pancada na gente direto, nele. E escutamos uma conversa que ele ia largar. Aí depois fomos jogar contra a Bolívia no jogo de volta aqui. Aí o Ricardo Rocha no vestiário, cara, falou, pô, vamos todo mundo sair de mãos dadas. E aí todo mundo saiu. Ali, foi muito marcante, né? Marcante demais. Então, são momentos que aconteceram que você não esquece nunca mais. E aquela coisa assim, eu acho que foi um gesto espontâneo, que deu certo, que o Brasil realmente, naquele momento, ele se uniu bastante. Eu acho que foi de suma importância aquilo ali, né? Uma coisa natural e que a gente sentia que era importante, porque quando tu é amigo, tu dá a mão. E aconteceu isso. A partir dali em diante, meu, a gente só saía de mãos dadas, todo mundo, mostrando a nossa união, a nossa força, né? De grupo. E só poderia ter dado isso mesmo. Metemos 6-0, eu arrebentei com o jogo. Mas a seleção ainda tinha um último desafio. Quando foi aquele jogo Brasil-Uruguai do Romário? Teve aquele jogo Brasil e Uruguai classificatório para a Copa de 94. O jogo que o Romário foi chamado em cima da hora e salvou o Brasil, fez 2 gols, acabou com o jogo. Foi a maior atuação individual que eu já vi de um jogador no Maracanã. Foi o jogo que o Romário disse, né? Me convoca, me chama que eu... Me salvou. Ele mandou essa, né? Algo assim do gênero, né? Me convoca que eu resolvo, né? E sempre me perguntavam, me cobravam. Romário está fora? Eu dizia, não, ele vai voltar na hora certa. Romário está definitivamente fora? Eu falei, não, na hora certa ele volta. Você tem que estar preparado para isso. Na hora certa ele voltou. O Parreira e o Zagallo teriam dispensado o Romário, não é, que foi, na verdade, chamado na última hora, no final das eliminatórias, porque justamente é como se aquela figura de jogador, ao mesmo tempo, o jogador tipicamente brasileiro, criativo, malandro, que traz consigo toda uma série de comportamentos que não eram bem vistos, né? Não gostei de estar no banco, mas como não poderia ser diferente, são eles que mandam. Eu vou ficar no banco, se eles precisarem de mim, se eu entrar, vou procurar fazer o melhor. Desse jeito que eu falei para a imprensa, falei para eles. E de lá para cá eles acharam aquilo como um ato de rebeldia, de indisciplina, de causador de problema, de que desagregava o grupo e nunca mais me convocaram. Até que chegou um determinado momento que eles foram obrigados a me convocar, porque o povo pedia, o presidente da CBF determinou, mandou. E como bons cordeirinhos, né? Tiveram que aceitar e me chamar. Sobrou pra gente, Brasil ou Uruguai na final. Faltava uma semana. Eu vim para casa reflexionando, pensando, falei, é hora do Romário. Cheguei em casa, peguei o telefone, liguei pro Zagallo, que era o coordenador técnico. Zagallo, estou trazendo o Romário. Zagallo, Parreira, correto.
Traz o baixinho. Do primeiro ao último lance, o Romário barbarizou. Começou com uma bola debaixo da perna, matou no peito e foi assim os 90 minutos. Aquela partida contra o Uruguai foi inesquecível, né? O Maracanã lotado, aquela questão do Romário não estar na seleção. Até hoje eu não entendi o porquê, mas aconteceu. O fato é que ele veio para aquela partida e resolveu. E tiveram que aceitar e tiveram que me levar até a Copa de 94. 1994. O país elegerá um novo presidente. FHC é candidato. O Brasil veste luto por Senna. Chegamos mais uma vez desacreditados, né? Até por uma parte da imprensa, né? Que não acreditava nesse grupo, né? A era Dunga, né? Que tinha se acabado lá em 90, né? Escutamos muito isso, né? Só que a gente não poderia colocar na cabeça, né? Da gente que a era Dunga tinha acabado. Porque a era Dunga, eu, Jorginho, nós fazíamos parte da era Dunga. Sempre eu, Dunga, Jorginho, Romário, sempre essa rapaziada, né? Era uma geração que poderia dar alegrias ao torcedor brasileiro, isso a gente tinha certeza, e nós trabalhamos muito para isso. Isso foi importante. É um time unido, um time coeso, difícil de derrotar. Eu vi de perto, né? De muito perto, assistindo todos os detalhes, como um grupo unido faz diferença. Aquele grupo, apesar de ter pessoas de personalidade diferente, era um grupo que pensava somente um objetivo, que era conseguir a vitória. Então aquilo ali também foi marcante para mim. Era a mesma turma, era uma continuação desse time de 90 e tão aborrecido quanto. Eu acho que a Copa de 94 foi uma tentativa de superar esse trauma da de 82, né? Nós passamos aí, depois de 82, 86, 90, com duas campanhas não muito legais e de repente veio 94 com um futebol que não era tão bonito, não era tão vistoso, mas que foi um futebol que teve resultado. No Brasil, isso se traduziu na polêmica entre futebol arte e futebol força, visto aqui como uma dicotomia, uma oposição, como se fosse o nosso futebol era da tradição do futebol arte, mas agora o que valia era o futebol força. Eu comecei a ver a Copa em 78, sabendo que o bom tinha ficado para trás, que o grande Brasil foi o do Pelé, do Garrincha, o do Zizinho, o de Leônidas, e que eu não veria aquela fase mitológica e maravilhosa, né? E realmente o tempo foi me dando essa sensação de que eu estava caminhando num deserto ali, e parecia que nunca mais o Brasil teria aquela exuberância, aquela beleza. Esse negócio do tic-tic começou em 1994 com o Brasil, com Dunga. Olha o nível, eles fazem com Iniesta, como é o nome daquele outro, Xavi. E o Brasil fazia com Dunga, Mazinho, Zinho e Mauro Silva. Dá vontade de chorar. Mas era pum, pum. Não é porque eles queriam, não, porque não sabiam o que fazer. Pum, 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 pum. Metia no Romário saco. Aí o Brasil era enceradeira. Ganhou a Copa do Mundo, todo mundo aplaudiu. Se perde, o negocinho matava eles. O Parreira entendeu algo que o Lazzaroni não tinha entendido e o Tele de 86 não tinha entendido também. Que o Brasil não era mais aquela coisa toda, né? Ele olhou o que ele tinha na mão e ele escala o time para ganhar aquela Copa, para tentar ganhar aquela Copa. É um time com 4 zagueiros, 4 cabeças de área, porque o Zinho, a rigor, era um cabeça de área também, né? Era o cara que desafogo ali, o velho ponto esquerdo recuado, mas tão recuado que às vezes ele jogava atrás do lateral esquerdo. A experiência com o único talento no meio-campo, que era o Raí, não deu certo. O Raí não se portou à altura do que se esperava dele.
O Raí era o grande nome nessa época e infelizmente não aconteceu na Copa do Mundo, né? Caiu de produção. O cara que entraria, provavelmente é o que a gente ficou sabendo, que seria o Leonardo, foi expulso, ficou fora da Copa do Mundo. Ele entraria no lugar do Raí, né? Pelo que a gente ficou sabendo através do Parreira. E entrou o Mazinho, que acabou acertando o meio-campo, mas ficou meio-campo mais forte, um meio-campo mais consistente do que aquele meio-campo mais criativo. Então, a Copa de 94 foi uma Copa muito difícil de assistir, porque era uma seleção muito retrancada, né? Com aquele meio de campo ali de Dunga, Zinho, Mazinho, Mauro Silva. Sou um cara muito crítico de seleção e acho que foi... nível técnico nosso aqui, foi a pior seleção que nós já tivemos. Mais feia que eu já vi. Mais feia, ganhamos nos pênaltis. E não acho que tenha sido um futebol tão feio assim como se diz. Porque é muito curioso isso. Fazem muitos elogios ao Bebeto e ao Romário, né, nessa Copa, né, pelas jogadas que eles fizeram, pelos gols que eles marcaram, por eles terem dado efetivamente vida à seleção. Eles são muito elogiados por essa Copa. E, ao mesmo tempo, se diz que a seleção jogou um futebol feio. Afinal de contas, eles jogaram a beça, fizeram jogadas interessantes, gols interessantes, ou a seleção jogou mal o tempo inteiro, incluindo os dois? Acaba sendo uma seleção, se comparada com as outras que ganharam, uma seleção meio injustiçada, porque, em teoria... Acho que ela não tinha o carinho. Era o time... Assim, não tinha o apelo. Era o time, popular vamos dizer também. assim, tecnicamente talvez não fosse o pior dos 5 campeões, né? Mas também é uma coisa muito repetida, né? Que assim, foi uma seleção que precisou jogar de uma certa forma para também vencer, porque Claro. tinha o estigma dos 24 anos aí, Exatamente. de que não ganhava. Então precisou também E a seleção de 94, Grêmio? mudar um pouco o jeito, né? E passar 24 anos sem vencer tava uma coisa muito pesada no Brasil. Nós estamos aqui na remodernidade, tá bonito e tal, mas o país ainda está sofrendo e ainda o Brasil não ganha 24 anos do futebol, que é uma das principais expressões culturais do país. Criticaram tanto, só criticaram, que quando ganhou, tinham que arranjar alguma coisa para justificar. Ganhou, mas não jogou bonito. Ganhou, mas jogou a europeia. O que é jogar a europeia? E eu vejo que as pessoas falam muito que o Brasil jogou feio, mas se jogar feio, tu tem uma boa marcação e atacar como o Brasil sempre atacava, a seleção que mais atacava era o Brasil, a gente era perfeito. Então acho que isso aí foi o grande trunfo nosso, né? O trunfo foi isso aí, de a gente saber jogar marcando bem e atacando. Esse é o futebol, certo? Mas esse é o grande erro, né? Não tem como você comparar gerações diferentes, jogadores diferentes, né? E conceitos diferentes. Em 94 você não podia jogar como 82. Impossível. Como é que você pode preferir a derrota de 82? Eu quero 100 vezes a vitória de 94. O importante é ganhar a Copa do Mundo. E nós ganhamos. Quebramos um eco, um vazio de 24 anos. Nós tínhamos essa pressão sobre a gente. Então estava engasgado aqui, né? Então algumas Copas que absurdas, como 78, a gente ser garfado, os caras entregarem o ouro lá, os peruanos e a seleção de 82 com toda a qualidade não conseguir ganhar e tal, 86 aí tu perde nos pênaltis, 90 dá aquela confusão e tal, uma meia hora. Se a seleção de 94 jogasse de outra forma, dificilmente ela teria atingido o objetivo de ser campeã. Ela só poderia jogar daquela forma. Uma armação defensiva prosaica, mas recorrendo ao, vamos dizer, brilho criativo, a diferença do futebol de poesia brasileiro. Não é porque a gente jogava defensivamente, porque era muito bem organizado. Time que tem 2 laterais ofensivos, Branco e Jorginho. Time que tem 2 atacantes natos, que não voltavam para ajudar. É claro que tinha que ter um equilíbrio no meio do campo com o Mauro e o Dunga. A ideia não era ter 2 volantes. Ele me colocou como um armador de meio de campo e ele queria ter um volante só e outras opções ofensivas, né? Mas é verdade que esse clima, acho que foi moldando aquela seleção de uma maneira um pouco mais... era muita pressão, muito pressionado, e acho que o estilo de jogo foi um pouco se moldando para se defender disso mais do que para jogar bonito, do que dar espetáculo. Acho que aquele time, assim, 24 anos sem vencer, ele foi se contraindo, assim, não estava um time solto, né, como poderia ser com os craques que tinham. Era exatamente por você ter jogadores extremamente
objetivos e finalizadores, como era o caso do Bebeto e do Romário, e de você ter uma solidez defensiva. Porque a ideia era o seguinte, se a gente não levar, esses caras vão resolver lá na frente. Então é uma combinação que eu comparo como se fosse um centauro, né? Quer dizer, um ser híbrido. Né? O Parreira sempre falava, pô, o importante é não levar gol, porque na frente a gente vai decidir lá na frente, com o Bebeto e com o Romário. E não dava outra coisa, né? Tinha Dunga, Romário e Bebeto. Pronto, não precisa mais do que isso. Ninguém mais tinha Dunga, Romário e Bebeto. Nós tínhamos e ganhamos. E tínhamos uma coesão. Isso tem que tirar o chapéu para o Parreira, que ele montou um time legal. A preocupação muito grande foi com conquistar, entrar para a história, né? E a seleção de 94 era mais o centauro que veio para, afinal, quebrar o tabu. A estreia da gente foi contra, se eu não me engano, foi contra a Rússia. Foi um jogo difícil, mas eu, sinceramente, eu entrei feliz. Tá jogando a Copa do Mundo, defendendo meu país. Pô, rapaz, só no hino ali eu já fiquei louco pra começar logo o jogo. Foi um jogo tranquilo, não achei um jogo muito difícil, não. Brasil e Rússia, 2-0. Você falou de imagem, eu lembro do gol do Romário. Até hoje, lembro do grito da torcida no gol do Romário, o primeiro gol de biquinho no escanteio. E ele dá um biquinho assim na bola. Eu tava atrás do gol, do outro gol, mas bem na direção do toque dele. E é incrível, a sensação é incrível de você comemorar um gol do Brasil na Copa. Depois Brasil e Camarões, 3-0, o estádio de Stanford devia estar uns 43, 44 graus, o jogo era 1 da tarde, 2 da tarde, era um calor insuportável. E depois uma experiência diferente que foi assistir a Brasil e Suécia no estádio coberto, o primeiro estádio coberto, que é o Silverdome. Eu fui considerado o melhor do jogo, o primeiro jogo contra a Rússia. No segundo, ganhamos 3-0 do Camarões. E quando o time jogou mal contra a Suécia, que empatamos 1-1 com um golaço do Romário, daí eu saí. Voltou aquele clima de desconfiança e o Parreira decidiu da minha saída. Eu senti que a gente ia ser campeão mundial foi depois do jogo contra os Estados Unidos. Para mim foi o jogo mais difícil da Copa do Mundo. Leonardo expulso, dia da independência norte-americana, 4 de julho. Dentro do vestiário, cara, a gente falando um com o outro, assim, com aquela vibração e falando, pô, o Léo chorando, o Léo triste pra caramba e a gente, pô, vamos lá que a gente tem que ir em busca desse resultado por ele. Entro no vestiário, vejo o Leonardo no canto chorando, no chuveiro chorando, sentado. Eu fui até ele e fiz, meu irmão, fica tranquilo que eu vou fazer o gol, vamos ganhar essa partida. E não deu outro, foi 1-0, gol meu. Romário, bateu baixinho, a esperança é sempre você. Vai, Romário, acredita, faz, Bebeto, faz, gol! Quando eu vi aquele goleiro grande, meu irmão, eu disse, pô, a bola só pode entrar ali, né? E tem que ser bem colocada mesmo. O Brasil fez 1-0, aquele gol do Bebeto lá, eu comecei a chorar. Chorei de emoção, assim, Minha mãe olhou, me abraçou, falou, meu Deus, minha filha tá chorando, será que ela tá entendendo, né? Qual a importância desse gol, se não tá e tal. Esperava uma pancada forte, eu chapeei no canto e aí saí comemorando, meu Deus, né? Que alegria, cara, que alegria. Quando eu entro no vestiário, meu irmão Leonardo vem e me abraça, pô, muito obrigado, meu irmão, obrigado. Pô, que é outra coisa que eu não esqueço nunca mais na minha vida. A gente fica até emocionado só de pensar naquele momento. E quando a gente ganhou o jogo, eu vi o Dunga fazendo um sinal muito forte para a nossa torcida brasileira, dizendo que foi na raça, que o Brasil ganhou aquele jogo de 1-0 com os jogadores. Ali eu
que não gostava muito do futebol do Dunga, mas gostei da personalidade dele, né? O jogador vibrante, ele passou, e eu senti qual era a importância, né? Um jogador vibrante em campo, totalmente, não tinha a habilidade que os outros tinham, mas um jogador muito importante na seleção. Aí muito marcante o Dunga pra nós, pra galera, vibrando junto com o pessoal da torcida brasileira, depois do jogo, mostrando a camisa, balançando pra gente, foi muito legal essa passagem do Dunga. Ali eu falei pra Jorginho, depois terminou o jogo, eu de joelho junto com o Jorginho, assim, abracei meu irmão, ninguém tira esse título da gente mais. Vamos ser tetracampeões mundiais, você pode ter certeza disso, meu irmão. Ninguém vai tirar, meu irmão. O grande aperto foi contra a Holanda. Agora, ganhou da Holanda de uma maneira tão safa, tão próxima do espírito original do futebol brasileiro, né, que deu um gás ali, olha, vamos adiante. Vai o Brasil, enfiou para Bebeto, posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Vai Bebeto que ele não deu nada, vai Bebeto que ele não deu nada, Bebeto, vai Bebeto, que beleza, que beleza, que beleza! Gol do Brasil! Jogo tenso que a gente fez 2-0. A Holanda empatou aquele jogo, estava melhor que o Brasil e pintou aquela falta e o Branco bateu uma bola, o Romário, na verdade, de onde eu estava, não deu nem para perceber que o Romário se esquivou da bola. Foi um gol maravilhoso, vibramos muito. A gente estava sofrendo uma pressão muito grande da Holanda e foi sensacional aquele gol. Minha primeira memória, quando vem à cabeça assim, Copa do Mundo, futebol, eu lembro da cena da falta do Branco. Apesar de eu ter só 8, tinha 8 anos na época, era bem pequeno assim, mas quando eu penso em Copa do Mundo, eu penso nessa falta do Branco, que o Romário até desvia da bola e aí o terceiro gol contra a Holanda. Foi assim, pra mim foi marcante, não sei porquê também, eu tava assistindo os jogos com meus amigos do prédio, mas aquela cena do Branco chorando, vibrando, todo mundo, assim, na época no meu prédio tava gente chorando, mãe desmaiando, pessoal, assim, foi uma coisa muito marcante assim, mas como uma coisa de alegria, né? Perna esquerda, partiu, bateu, gol, gol, gol! É do Brasil! O Branco faz aquele chute, né? Faz aquele gol de falta em que tem a grande jogada, a grande não jogada do Romário, né? Que o Romário se curva, sai da frente da bola assim num milímetro e a bola passa por ali e ajuda também a enganar o goleiro. Seguramente foi o gol que eu mais comemorei, sabe? Me marcou por conta de uma série de fatos que envolviam o rito do jogo e tal. Aquele gol para mim foi maior que os 2 títulos que eu vi, né? Porque 70 já era nascido, mas não tenho nenhuma memória. E maior que os 2 títulos, esse gol para mim foi a coisa mais marcante. O jogo com a Suécia depois não foi grande, o segundo jogo com a Suécia não foi muito traumático, foi tranquilo, embora tenha sido decidido de uma maneira meio cômica, né? O Romário baixinho marcando um gol de cabeça contra a Suécia. O Dunga me entregou essa bola, eu consegui fazer o cruzamento e encontrei o Baixinho subiu muito ali. E o Romário foi, ele deu aquela Copa pra gente, entendeu? E pra mim, até então, ele e o Ronaldo são os 2 melhores que eu já vi jogar até hoje. O que o cara fez pelo Brasil, acho que vai ser difícil alguém fazer. Sempre jogos decisivos, na hora que precisava chamava ele. Então o Romário foi disparado o maior jogador que eu vi jogar. Eu sempre fui muito autêntico e muito contestador. Eu contestava, eu falava, eu
Eu brigava no bom sentido e no outro sentido também da palavra. A gente conseguiu fazer uma coisa assim tão difícil, que era botar Romário para treinar. Romário treinou todos os dias com a gente. Você acredita nisso? Ninguém acredita. Romário treinou todos os dias. Mas botar o Dunga para dormir com ele foi importante? Foi ótimo, foi ótimo. Já dava um carrinho nele aqui na cama, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Ele estava sempre junto com o Dunga também, amigo do Dunga. Ali todos somos irmãos. Mas foi, na verdade, necessário combinar e conciliar essa espécie de disciplina coletiva, vamos dizer, representada por Dunga, com vamos dizer, a insubordinação lúdica, não é? E malandra de Romário, e uma combinação, portanto, desse fundamento gaúcho e carioca, que, afinal de contas, é o que levou a vitória naquela Copa. E o Zagallo sempre falava, né? Cada vitória da gente, olha, faltam 6, faltam 5, faltam 4. Chegou na última, agora já era, ninguém tira esse título da gente. Pô, aquilo ali, o Zagallo, meu Deus, aquilo deu uma força tão grande pra gente. É um cara que tava sempre pensando positivo, cara. Afinal, já foi um jogo difícil pra caramba. E o Tostão outro dia escreveu, foi um jogo de xadrez, mano. Duas equipes boas, experientes, bem organizadas taticamente. Aquele grupo era um grupo muito sofrido, muito contestado. A imprensa bateu muito na gente. É que nós éramos um grupo unido na parte dos jogadores, experiente, e uma comissão técnica experiente. Um Zagallo, que a gente admira até hoje, foi importantíssimo para a gente manter aquele clima de tranquilidade, de confiança. Ninguém tira esse título da gente na última partida contra a Itália, né? Já era, não tem como a gente perder esse título. Então aquilo ali, pô, passou pra gente ali uma confiança tão grande, cara, que a gente entrou realmente preparado pra conquistar esse tão sonhado título pra gente, né, cara? E, pô, e veio nos pênaltis, né, cara? Agora o Tafa é aquele cara que ele não saía, né, cara? Enquanto você não... E eu treinava sempre com o Tafarel, com o Zete, com o Gilmar, com o pessoal lá. E pô, já era difícil fazer o gol em Tafa. O segredo para pegar pênalti, ele acaba sendo um segredo para as outras pessoas, né? Que acham que tu tem um segredo. O importante é, acho que tu tá calmo naquela situação, naquele momento, porque é tudo muito rápido, é um fator muito sorte, mas ao mesmo tempo é frieza, é tentar esperar com que esse batedor te mostre alguma coisa, qual é o lado que ele vai chutar. E lógico, o treinamento também te ajuda bastante isso. Eu lembro muito do Tafarel, dos pênaltis. E quando ele gritava, Tafarel, chega e arrepiava tudo, vai que é sua, Tafarel. Era muito emocionante. Tinha um posicionamento formidável, a agilidade dele. Então, era um goleiro que não era muito espalhafatoso, digamos assim. E era um goleiro simples. E acho que frio, muito tranquilo, que é uma coisa que a posição de goleiro exige. E eu acho que não só eu, mas todo crítico do futebol, todo ex-jogadores e jogadores do momento falam que o posicionamento do Tafarel na época que ele jogava era maravilhoso. Foi uma disputa assim, inédita,
E uma coisa que eu lembro que eu acabei ficando nervoso, as 2 primeiras cobranças eu estava nervoso, eu estava saltando antes, eu não estava calmo, eu não conseguia esperar. E já na terceira que eu defendi, foi aquele momento que eu dei uma parada e disse, poxa, eu tenho que esperar o momento certo. E esperei um pouquinho só, e o Massaro me mostrou o lado que ele ia chutar, lado esquerdo, eu acabei defendendo. A bola até meio fácil, porque eu fui bem para aquele canto lá. Então, no início um pouco nervoso, depois um pouco mais relaxado. Aí, afinal, a gente foi assistir na casa de uns amigos dos meus pais. E tava nesse esquema igual a Luísa, assim, a família e amigos, e uma galera reunida. E tinha um telão em volta, né? E aí os pênaltis, aquela tensão, tipo, todo mundo meio junto, naquela energia. Aí quando o Baggio foi o último pênalti. Tafarel tá no gol. Tafarel, vai que é sua, Tafarel. Tafarel se concentrou. Roberto Baggio, ele se aproximou da bola. Deu 8 passos para trás. Roberto Baggio olhou para Tafarel olhou para Roberto Baggio. Roberto Baggio caminhou. É o lance decisivo. Roberto Baggio, o craque do time italiano. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Esse momento foi o mais marcante pra mim. Que com até o Galvão gritando e tal, Pelé se abraçando e todo mundo naquela alegria nos pênaltis, né? Assim, todo mundo tenso. Mas aquele título pra mim foi o mais marcante de todos. A minha mãe começou a pular, aí ela desmaiou. Juro, ela desmaiou de emoção, ela começou a falar. Caiu meio que em cima de todo mundo. E aí a gente, todo mundo sabia, tipo, queria ajudar, mas tava todo mundo muito feliz. A Copa foi horrorosa, não teve futebol. Mas estávamos 24 anos na fila sem ganhar jogo, sem ganhar a Copa do Mundo. Então ganhamos ali, então foi fantástico. Sabe, foi um jogo que me marcou porque jogo horroroso, 0-0, ia passar 6 dias jogando e não íamos ganhar, não ia sair gol, nem nossa, nem deles. Ganhamos nos pênaltis, sabe Deus como, foi horroroso, mas estava 24 anos sendo o melhor futebol do mundo. Muitas pessoas contestaram que a seleção brasileira ganhou, mas foi nos pênaltis. Mas ganhou. Se não ganha nos pênaltis, hoje o Brasil não era pentacampeão, mano. A gente estava com um título a menos. Então nós ganhamos. Com todas as dificuldades de todas as outras seleções, nós fomos campeão. Com muitos jogadores que jogaram em 1990, que muitas pessoas não acreditavam que poderia jogar em 94. E nós demonstramos novamente em 94 que quando o grupo está fechado, você consegue seu objetivo. Então, eu não considero uma seleção injustiçada. Considero uma seleção vencedora, que foi tetracampeã mundial, com grandes atletas e que deu uma das maiores alegrias depois de 25 anos para o nosso país, que foi ser campeão do mundo. E conseguiu ganhar e restituir uma certa autoconfiança. Fazia 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo e parecia para o torcedor comum que a ordem normal das coisas tinha sido restaurada. Assim como também, de certa forma, você restaurar uma estabilidade na economia e restaurar a ordem natural das coisas, em que você não precise gastar o dinheiro assim que você recebe porque ele não vai valer a mesma coisa ao final do dia. E porque foi a primeira vez que eu vi o Brasil campeão do mundo, né? Então marcou bastante. Foi um negócio muito contagiante, foi a partir dali que realmente eu comecei a paixão mesmo pela seleção brasileira. Eu queria ter batido o último pênalti, né? Eu queria. Terminar com... E a pessoa terminar com o gol, né? A foto do título, né? A foto do título. Mas eu fui o primeiro a chegar para comemorar com o Tafarel lá, quando o Roberto Baggio jogou a bola lá pro alto. Eu fui o primeiro a abraçar a Tafarel. Foi uma alegria assim, muito grande. Quando tem essas cobranças de pênalti, o goleiro que defende o pênalti, todo mundo corre lá, é o herói. Aquela seleção não merecia um herói, merecia todos os jogadores serem reconhecidos como heróis, porque lutaram muito, cada um fez o seu papel.
Os outros goleiros que estavam comigo lá também me ajudaram bastante, estávamos treinando juntos, sempre me apoiando. Quer dizer, os outros jogadores do banco. Foi uma vitória coletiva, né? A gente trabalhou num coletivo e era importante todo mundo ser reconhecido, não só um herói, não só um Romário, não só um Dunga, um Tafarel, mas todos realmente foram vitoriosos. A gente começa a falar assim, passa aquele filme, né, cara, que foi um título tão importante para mim, para todo mundo, para todo o Brasil, né? A gente tinha perdido o Ayrton, né? Um ídolo nosso, e pô, a gente tinha que dar essa alegria a esse povo da gente, esse povo tão sofrido, né? A gente se abraçou e falamos, viu, meu irmão? A era Dunga aí é uma era vencedora, meu. Eu falei pra ele. A era Dunga é a nossa era. É uma era, pô, fica até arrepiado, é emocionante. Nossa era é uma era vencedora, meu irmão. Somos tetracampeões mundiais. E ninguém tira isso mais da gente. Pô, foi uma emoção assim, que a gente chorou muito e todo mundo muito emocionado. O grande momento daquela Copa, não só para mim, eu acredito que para todos, foi aquele momento que a gente levantou o troféu. Não foi nem quando o Baggio perdeu o pênalti. Acho que quando a gente levantou ali aquela taça ali, e esse momento foi uma coisa que nunca na minha cabeça vai sair, vai ficar sempre marcado. Eles zoavam muito, né, com os mais novos, assim. Lembro que nas primeiras convocações, ninguém queria, era sempre quarto duplo, então ninguém queria dormir comigo, que eu roncava muito, até eu operar depois com 19 anos. E aí eu lembro que o Rivaldo, o Viola se recusou a dormir comigo, o Moser falou, o Moser era o mais bravo de todos. O Moser chegou, reuniu a galera, era um dormitório coletivo onde dormiam quase todos os jogadores. E aí ele falou, assim, na frente de todo mundo, que se eu dormisse, se eu roncasse, que ele ia me acordar e me meter na porrada. Fiquei apavorado, não conseguia dormir, cara, com medo de apanhar a noite toda. Acabou que eu nem dormi naquela noite, fui treinar sem dormir e, enfim, depois ele veio falar comigo que tava brincando.